Olá, ferrenhos, bem-vindos ao Damascast. Eu sou o Rafael Zatinsky e estou aqui hoje com o Lucas Berlanza, que é presidente do Instituto Liberal. Ele é jornalista de formação e também é escritor. Tudo bem, Lucas? Tudo certo, Rafael. Saudações a todos. Também sou conselheiro do Damas, então, para mim, um convite do Damas é um dever, é um imperativo que eu atenda. Então, meu abraço a todos vocês do Damas de Ferro e ao público que nos acompanha. Perfeito. Berlanza, você que já está bem integrado nesse movimento liberal e também hoje em dia eu diria que até quase que é uma peça-chave assim no movimento liberal, gostaria de entender mais sobre como que é o liberalismo. O que é o liberalismo? Uhum. Bem, peça-chave é bondade sua, mas muito me honra ocupar a posição de presidente do Instituto Liberal, porque na história brasileira contemporânea, notadamente no final do regime militar, atravessando aí a nova república, o Instituto Liberal tem um papel histórico relevante que ele desempenhou. Ele foi a primeira organização com a sua proposta de ser um instituto dedicado exclusivamente à divulgação, à difusão teórica, doutrinária do liberalismo, através da produção de livros, cursos, artigos, todos os tipos de publicações e também a organização e cooperação na organização de eventos. O Instituto Liberal foi fundado em 83, já completou 41 anos de existência, pelo empresário de origem familiar canadense Donald Stewart Jr., aqui no Rio de Janeiro, e reuniu, ao longo da sua história, os mais diversos intelectuais com as mais diversas tendências internas ao liberalismo. E essa história do Instituto Liberal abrigando essa pluralidade de tendências internas ao liberalismo é um bom retrato de uma das características mais importantes que o liberalismo exibe, que é exatamente essa sua diversidade interna. E tem a ver com a sua proposta de uma sociedade aberta, de discussão, que não poderia se sujeitar de maneira confortável em um figurino autocrático, sectário, excessivamente dogmático. Então, o que é o liberalismo? O liberalismo é uma corrente de pensamento, uma tradição de pensamento que se configura na modernidade, embora as ideias não nasçam do nada, elas sejam resultantes de processos longos de desenvolvimento. Você não tem como você demarcar de uma forma que seja aceita unanimemente por todo mundo onde é que começa a história da liberdade ou a história da preocupação com a liberdade individual. A gente tem uma convenção que tem as suas razões de ser, mas uma convenção que estabelece na obra de John Locke e na atuação política dos Whigs no Reino Unido, no século XVII, um marco inaugural dessa tradição liberal mais bem definida na modernidade. Mas a história do liberalismo tem antecedentes em todo o desenvolvimento do individualismo ocidental. Porque o liberalismo, ao fim e ao cabo, ele parte da valorização do indivíduo, da ideia de que a pessoa humana em si mesma ela é dotada de qualidades, pendores, de poder de decisão, de agência sobre a sua vida, e isso merece respeito, isso precisa ser consagrado na legislação, nas instituições que configuram a comunidade política em que esse indivíduo, em que essa personalidade humana está inserida. O liberalismo, portanto, ele seria essa tradição de pensamento que valoriza o indivíduo e, consequentemente, as prerrogativas fundamentais, os direitos fundamentais que derivam dessa valorização, a saber, a vida. Esse indivíduo precisa viver no mundo material para que nós respeitemos as suas escolhas e para que ele as faça nesse mundo. E como nós estamos falando de uma doutrina política, nós estamos falando de algo que diz respeito a esta vida, a este mundo. Se existe outra, não é uma questão que interessa ao liberalismo. A liberdade propriamente dita, que pode ser uma liberdade positiva ou uma liberdade negativa, que são dois conceitos de liberdade que são discutidos na tradição liberal, mas todos os liberais reconhecerão a liberdade negativa, e por isso eu me atenho a ela, que seria aquela liberdade que nós temos de agir sem que nós sejamos objeto de uma coerção, um constrangimento pela força, seja por parte da autoridade política, do Estado, seja por parte de um outro indivíduo, no sentido de nos forçar a agir de outra maneira ou a não fazer aquilo que nós queremos, ou seja, um avanço para cima da nossa esfera privada.
e a propriedade privada. É preciso que nós tenhamos respeitado o direito de dispormos de coisas materiais que nós adquirimos honestamente, legitimamente, através do trabalho, através da troca, né? Sem violar esse mesmo direito sendo exercido pelos outros. Então, a vida, a liberdade e a propriedade são os direitos fundamentais que o liberalismo deseja reconhecer e proteger no indivíduo em relação ao arbítrio, proteger o exercício desses três direitos contra o arbítrio, contra a violência, contra a coerção, contra a força externa. Essa tradição, como nós dissemos, tem essa convenção em Locke, em função do fato de que ali o Locke, na sua obra, principalmente o segundo tratado sobre o governo civil, ele dialogando com o Estado britânico, diante de um cenário em que a Europa vivia beligerância entre as formas diversas de religião organizada dentro da cristandade. Havia acontecido a Reforma Protestante, os países europeus viviam em guerras por motivações religiosas, e era preciso encontrar um instrumento que permitisse que aquelas forças diversas coexistissem, convivessem, sem o recurso da violência, o que alguns chamariam de problema. O nosso amigo Alex Catarino repete muito essa expressão, o problema político-teológico da modernidade. Era preciso resolver isso de alguma maneira, e o liberalismo foi a maneira que se encontrou de trabalhar essa questão. Liberdade religiosa, liberdade de expressão, os indivíduos poderem manter as suas convicções, expressar as suas convicções e não sofrerem a violência de uma autoridade política. E eles fizeram isso mediante a concretização de duas instituições. Uma delas, a mais importante instituição que o liberalismo defende, é o Estado de Direito, que é um sistema político em que prevalecem as regras de maneira impessoal, ou seja, não importa quem está no poder, todo mundo, independentemente de quem seja, de qual sexo tenha, qual seja a facção política que pertença, a opinião religiosa que tenha, tem que ser respeitado da mesma forma. Então, é a autoridade das regras em vez da regra das autoridades, ou seja, o que ao bel prazer do poderoso, do dono do poder político, for imposto. O liberalismo é contra isso. Tem que haver uma previsibilidade universal aplicada indistintamente a todos, e que o próprio Estado, o próprio governo, a própria autoridade política precisa também respeitar, está sujeita a essas regras, e também, naturalmente, do ponto de vista econômico, a economia de mercado, que é também essa liberdade de agência que nós temos sobre o que nós compramos e o que nós vendemos. Essencialmente é isso, é a livre iniciativa. Eu tenho o condão de oferecer ao público um produto, um serviço, um empreendimento que eu queira consultá-los para saber se eles querem esse empreendimento, se eles querem consumir, se eles querem obter o que eu estou oferecendo, e livremente eles poderão acolher, e nesse caso comprarão, pagarão por aquele serviço, ou não acolher. Nesse caso, a minha empresa, o meu empreendimento, o meu serviço, isso irá quebrar, né? Da mesma forma que eu tenho a liberdade de expressar uma opinião, oferecê-la ao público, e livremente o público poderá acolhê-la ou não. Isso é o liberalismo que chegou ao Brasil. As primeiras manifestações do liberalismo no Brasil, a gente vai ter as revoltas nativistas contra a metrópole portuguesa, que são inspiradas pela literatura dos filósofos ditos iluministas, que influenciam a configuração do liberalismo, mas a gente vai encontrar mais marcadamente essa presença ali a partir do período de Dom João VI no Brasil, quando a gente já tem liberais atuantes no nosso país, como Hipólito José da Costa, influenciado pelo liberalismo inglês diretamente, né? Silvestre Pinheiro Ferreira, que foi influenciado por Locke, pela teoria da construção desse Estado de Direito mediante um sistema representativo em que os cidadãos elegem os seus representantes para eles fazerem as leis, né? E com a independência nós vamos ter uma Constituição no Brasil, a primeira delas, a de 1824, que também foi bastante influenciada pelo liberalismo. A própria ideia de constitucionalismo, de você implantar constituições, ela ecoa esta ideia de que é preciso haver regras universalmente obedecidas por todos. Então, o Estado de Direito, a economia de mercado e, consequentemente, dentro do Estado de Direito, o sistema representativo e a formalização de constituições são características que, institucionalmente, a gente pode usar para representar a agenda político-prática e programática dos liberais. E sabemos que, principalmente, dessa influência que teve o liberalismo, percebemos hoje em dia que tem uma certa resistência, principalmente do pessoal que pode ser talvez do lado mais conservador, quanto do lado assim, mais também da esquerda, em geral,
Mas quais são as principais críticas que trazem do pensamento liberal em si? Bom, o antiliberalismo, ou seja, é uma designação genérica para toda e qualquer posição que seja crítica ao liberalismo, que conteste a sua validade, a sua pertinência, a sua capacidade de enfrentar e resolver os problemas da sociedade, é naturalmente plural. Os antiliberalismos são vários, assim como os liberalismos também são vários, porque dentro dessa tradição liberal nós temos uma diversidade de escolas, mas são várias também as posturas que se contrapõem ao liberalismo e o questionam como sendo ele o eixo da modernidade do ponto de vista do pensamento político. São, naturalmente, reações a esse advento desse pensamento político moderno, que naturalmente surgem na própria modernidade, embora o espírito antiliberal ecoe, de certa maneira, uma tendência social que é muito mais antiga, porque se o liberalismo é novo, durante a maior parte da história humana, nós vivemos sem liberalismo. Então, existe um certo eco do passado tribal nas adversidades que são apresentadas ao discurso liberal contemporaneamente. A gente tem um antiliberalismo à esquerda, um antiliberalismo socialista, e quando a gente fala em socialismo, a gente também tem que ter o cuidado de não pensar apenas em Karl Marx e pensar apenas na tradição marxista, porque, embora a tradição marxista tenha sido a tradição socialista que triunfou a partir do século XIX, houve outras tradições socialistas antes de Marx e durante o desenvolvimento da tradição marxista. A gente tem os utópicos, a gente tem o babuvismo, né? Então tem uma série de outras escolas ditas socialistas, além da tradição marxista, que por si só era uma tradição também plural. Você tem marxistas que enfatizam um ângulo, marxistas que enfatizam outro, a própria tradição marxista é vasta internamente, mas, de maneira geral, a gente pode encontrar entre as vertentes socialistas uma crítica ao individualismo liberal como sendo uma exortação ao egoísmo, à insensibilidade, às pessoas não se importarem com os outros, se importarem apenas consigo próprias, com a acumulação de bens para a satisfação dos seus anseios. Então, essa pecha que é imputada ao liberalismo, à economia de mercado, ao capitalismo, ela muitas vezes provém dos nossos adversários do campo socialista. Mas nós também temos os antiliberalismos que não são de esquerda, que não estão dentro dessa tradição socialista, marxista, que também têm os seus argumentos. Você tem um antiliberalismo mais tradicionalista, de um reacionarismo antiliberal, que encontra espaço, por exemplo, no que dentro do seio da tradição católica muitos chamariam de ultramontanismo, é a ideia de que você precisa recuperar ou preservar instituições de um tempo em que o liberalismo não tinha vez, em que você tinha ali a tradição da coroa e do altar, né? Aquilo que tem que prevalecer e todo mundo tem que aceitar aquilo, e, de modo geral, argumentam que o liberalismo dá voz ao pecado, dá voz ao erro. A gente tem no Brasil, por exemplo, a obra de Perilo Gomes, que era um desses tradicionalistas antiliberais, que ele escreve exatamente que a liberdade de expressão é um erro porque ela permite que a mentira e a verdade tenham o mesmo direito. A mentira e a verdade têm o mesmo condão de se expressarem sem serem caladas, sem serem cerceadas. E por isso a liberdade de expressão não deveria ser aceita. A igreja, como representante da verdade, representante de Deus na terra, deveria ter o condão de proibir que o pecado, que a mentira se expressassem. E o liberalismo nega a qualquer instituição, incluindo a instituição religiosa, esse direito de impedir que as vozes diversas se expressem. Ele entende, e é bom enfatizar aqui, que o liberalismo não é antirreligioso. Você tem, inclusive, o Locke, que era religioso, ele era protestante. Então, há uma forte presença de religiosos dentro da tradição liberal. Tocqueville, Lord Acton eram católicos, né? Então, não há no liberalismo nenhuma vocação de hostilidade à religião, mas existe uma clara condenação por parte do liberalismo da imposição religiosa, de você impor uma denominação religiosa a que todos deveriam se curvar. E os tradicionalistas reacionários não suportam essa ideia de que você precisa respeitar os outros que não professam a sua fé. Eles não aceitam isso e acham que isso coloca o mundo no caminho da perdição. O secularismo é uma coisa terrível, né? A modernidade em si é a encarnação do pecado, do mal. Então você tem essa crítica. Existem também aqueles que argumentam que o liberalismo enfraquece a ordem social, por haver
E isso, na verdade, é um eco de uma mentalidade pré-liberal, não só antiliberal, como também pré-liberal. Porque se você olhar para Thomas Hobbes, por exemplo, no seu Leviatã, Thomas Hobbes é um autor que goza de uma reputação muito negativa entre os liberais, até a meu ver, de maneira exagerada, porque ele dá a tônica inicial ali para uma preocupação individualista que vai ser muito importante no liberalismo. Se você ler o Leviatã, você vai encontrar o Thomas Hobbes dizendo claramente que a preocupação dele é com que os indivíduos, as famílias, possam tocar as suas vidas em ordem. Que a gente tenha um ambiente de pacificação social, que nós não estejamos nos entredevorando em guerras e beligerância, e que, com isso, a gente possa tocar as nossas vidas, os nossos negócios, a nossa fazenda, no caso, na zona rural, dos proprietários, que eram figuras de grande expressão e relevo politicamente naquela época. Então, a preocupação de Hobbes era essa, era que ele conseguisse um arranjo institucional e político em que a sociedade pudesse seguir tranquila com o ritmo de vida individual de cada um. Mas, portanto, proteger vida, liberdade e propriedade. O Thomas Hobbes se preocupava com isso. Mas ele achava que a única maneira de você ter essa ordem social que permite que essas vidas sejam tocadas, que essa guerra não aconteça, é dando a alguma coisa, um organismo institucional, o soberano, que pode ser um grupo pequeno de pessoas, uma oligarquia, pode ser uma pessoa só, uma monarquia, no caso absolutista, tradicional, em que realmente você não tem divisão de poder, você tem o poder é do rei, o poder é do monarca, né? Pode ser uma assembleia com participação restritiva, mas você dá todo o poder a um órgão, a uma instituição, a uma esfera política que não pode ser questionada, não pode haver brechas para as decisões que esse soberano tomar. Se o poder desse soberano for relativizado, dividido, se você vier com a ideia de que você tem que estabelecer freios, pesos e contrapesos entre as pessoas que integram essa engrenagem do poder político, o chamado Estado, o chamado soberano, para Hobbes, isso vai inviabilizar a autoridade desse soberano, vai inviabilizar, portanto, o cumprimento da sua função e essa sociedade vai mergulhar no caos, vai mergulhar na violência. O que o liberalismo, o antiliberalismo diz? Basicamente a mesma coisa, que é preciso que o poder central tenha mais força, tenha mais energia, mais pulso firme, e aí a gente escolhe grandes líderes, como no fascismo, por exemplo, ou nas ditaduras militares de qualquer tipo. Você entende que é preciso que haja uma grande força concentrada nas mãos da autoridade política, do Estado, do líder político, para que a ordem social seja estabelecida, seja imposta. O liberalismo vai dizer que não. O John Locke vai dizer para Thomas Hobbes, diante do pensamento hobbesiano e de outros que, como ele, difundiam essa tese, ele vai dizer que se você reconhece a esse soberano um poder inquestionável, na verdade, ele está no que se chamaria, no linguajar da época, de estado de natureza em relação aos indivíduos que compõem aquela sociedade. Por quê? Porque se o objetivo é que exista uma regra, uma lei, que impeça que um indivíduo avance dos direitos do outro, avance sobre a vida, a liberdade e a propriedade do outro, sobre a esfera privada de decisão do outro, sobre os rumos que a sua vida vai tomar, se o objetivo é um indivíduo está em estado de natureza com o outro. A solução dos problemas se dá através da violência. A ideia é evitar que isso aconteça, que eles convivam na sociedade e cada um tem o seu espaço em que os seus direitos serão respeitados. Se você cria para isso um organismo acima dos dois indivíduos, dos vários indivíduos que compõem aquela sociedade, para impor essas regras, mas esse organismo em si mesmo também não obedece a regra nenhuma, você apenas trocou a rivalidade entre os indivíduos pela rivalidade entre os indivíduos e esse organismo chamado Estado. Então, esse Estado também precisa cumprir regras, ele também precisa ter uma esfera de atuação restrita para que ele não avance sobre a esfera privada e os direitos dos indivíduos. É isso que o liberalismo vai dizer e que as doutrinas antiliberais de corte autoritário, do reforço do líder, da autoridade central, elas vão contestar como sendo uma fraqueza da proposta liberal. Vão dizer que o liberalismo não consegue lidar com sociedades como no Brasil, por exemplo. Nós tivemos uma tradição nacionalista, antiliberal, muito forte, com autores como Alberto Torres, Oliveira Viana, que vão dizer que a sociedade brasileira é excessivamente inorgânica, insolidária, nós não temos espírito público, uma sociedade muito decantada, sobretudo pela sua formação rural, com base no patriarcalismo dos senhores de engenho. Então, o liberalismo aqui não tem lugar.
Liberalismo aqui é uma ideia alienígena, abstrata, que não dialoga com as nossas realidades, de maneira que nós precisamos pelo menos de um caminho. Às vezes se vai propor que esse caminho, esse arranjo institucional autoritário seja transitório, até que a sociedade amadureça o suficiente para vivenciar o liberalismo na sua plenitude. A gente vai encontrar isso, por exemplo, no discurso do tenentismo na história brasileira. O tenentismo era um movimento de militares de baixas patentes que queriam tomar o poder nos anos 20 do século XX, derrubando o regime político oligárquico vigente, a chamada República Velha, né? Os tenentes queriam tomar o poder para implantar coisas como difusamente defendidas, como voto secreto, uma legislação eleitoral mais justa, etc., etc., etc. Até uma pauta que tinha uma certa consistência liberal, se você for olhar para o programa, que aparecia no discurso vago, mas aparecia no discurso dos tenentistas. Só que nas correspondências privadas dos revoltosos tenentes, principalmente os revoltosos de 1924, a gente encontra a menção explícita ao propósito deles de implantar uma ditadura militar no Brasil até que 60% da população estivesse alfabetizada, sem marcar nenhuma meta de tempo para essa alfabetização se completar. Então, ali também havia a sensação de que, transitoriamente, um autoritarismo era necessário no país. Então, esses antiliberais, com esse recorte mais da farda, da força da autoridade central, do presidente militar, do ditador, do Führer, no caso da Alemanha nazista, né? Eles vão dizer que transitoriamente ou perpetuamente, a depender da doutrina autoritária de que nós estivemos tratando, no caso do fascismo, é perpetuamente, porque eles entendem que o autoritarismo, o totalitarismo é um fim em si mesmo. Essas forças elas vão dizer que a sociedade precisa de força, de autoridade, de comando, de uma hierarquia muito bem estabelecida, que a contestação não possa, que a contestação não possa livremente fazer frente, né, para que ela funcione, para que ela alcance os seus objetivos, que naturalmente são os objetivos que estão na cabeça do autoritário de ocasião que propõe essas doutrinas. São essas as várias críticas que a gente vai encontrar ao liberalismo. Também a gente tem, na obra de Mises, por exemplo, o grande economista da escola austríaca, no seu livro A Mentalidade Anticapitalista, ele vai apresentar também como uma das críticas, ou pelo menos uma das motivações para criticar o liberalismo e, consequentemente, o capitalismo, a economia de mercado, porque, apesar de a palavra capitalismo não ter sido desenvolvida dentro da tradição liberal, ela veio dos seus adversários, mas os liberais não têm problema nenhum em usar esse termo, pegou entre nós, né, a palavra capitalismo. Ele vai dizer no livro A Mentalidade Anticapitalista que, muitas vezes, a crítica ao capitalismo, à economia de mercado, ela vem de uma certa nostalgia de um tempo em que a mobilidade social era menor, em que você não precisava correr certos riscos na competição, na concorrência do mercado. As posições sociais estavam bem definidas hierarquicamente. A gente pode usar como simbologia para representar isso as castas indianas, por exemplo, que cada pessoa tem ali o seu papel muito bem definido pela casta em que nasceu. O sangue da pessoa, o lugar onde ela nasceu, a família onde ela nasceu, determina o quanto ela vale naquela sociedade e qual será o papel que ela vai desempenhar naquela sociedade. Isso ficou arraigado nas tradições, nas nossas psicologias nacionais, sociais, de tal maneira que a ideia de mobilidade do liberalismo ela soa realmente bastante disruptiva, quando o liberalismo implanta esse apelo a uma mobilidade muito maior, em que, se você tiver méritos, você conseguir oferecer ao público alguma coisa que vai interessar a esse público, você cresce socialmente, você cresce financeiramente, você muda de profissão, muda de posição, de patamar, de conta bancária, né? Essa mobilidade também, o poder disruptivo dela, causa um estresse, um estranhamento em algumas formas de poder tradicionais, alguns estamentos tradicionais. O Mises também aponta essa crítica, essa motivação para a crítica dos antiliberais ao liberalismo. Olá, ferrenhos! Sabia que estamos em diversas plataformas digitais? No YouTube, Spotify, Instagram e principalmente em nosso site, encontrando vários artigos envolvendo a liberdade ou a falta dela. Não perca tempo e acesse damasdeferro.com.br e em nosso Instagram, @Instituto Damas de Ferro. O que tu trouxe de exemplo até agora remete bastante a ideias em si de suma coletivista, certo? Mas existe também ideias antiliberais que são de fruto individualista?
Bom, o que a gente tem é um desenvolvimento, por exemplo, da própria tradição liberal que desemboca no chamado anarquismo de mercado. O anarcocapitalismo de um Hans Hermann Hoppe, um Murray Rothbard. Murray Rothbard, na verdade, foi o fundador dessa linha de pensamento e defende a privatização de absolutamente tudo na sociedade. Todos os serviços, inclusive aqueles que os liberais tipicamente reconheceriam como próprios do Estado, a segurança e a manutenção da ordem jurídica, dos contratos, né, o sistema judicial. Até isso, os anarcocapitalistas desejam que seja privatizado, que seja entregue às forças privadas, à sociedade civil, à iniciativa privada e espontânea dos cidadãos. E se você for ler a obra de Hoppe, por exemplo, Democracia e o Deus que Falhou, que talvez seja seguramente a sua obra mais famosa, ele chega a pontuar que a proposta anarcocapitalista, que ele prefere chamar de apelo à ordem natural, né, ela é uma superação do liberalismo clássico. Portanto, de certo modo, você poderia tomá-la como uma doutrina antiliberal, porque ela está questionando o liberalismo clássico. No entanto, na prática, a gente vê que, como o anarcocapitalismo é um horizonte, do ponto de vista prático, muito distante de ser implementado no mundo, e pragmaticamente os interesses imediatos dos anarcocapitalistas são os mesmos dos liberais, de maneira geral, a gente vê um trabalho conjunto dessas forças. Então, ele seria, do ponto de vista teórico, se a gente chegasse a esse ponto de discutir se o Estado deve subsistir ou não, se esse ponto chegasse, né, que concretamente a gente não chega nesse ponto, mas se esse ponto chegasse, liberais e anarcocapitalistas, liberais se a gente usar a palavra no sentido político com que ela vem sendo usada nos últimos séculos e que é reconhecido pela maioria dos seus representantes. Mesmo Mises diria, por exemplo, na sua obra Ação Humana, que o anarquismo não é liberal. Então, autores como Mises não reconheceriam o anarcocapitalismo como uma vertente liberal. Há outros, e o próprio Hans Hermann Hoppe, enquanto anarcocapitalista, diz que o anarcocapitalismo supera o liberalismo. Se você supera, você ainda faz parte dele. Então, essa fronteira entre anarcocapitalismo e liberalismo, ela não é tão bem definida. Alguns anarcocapitalistas se dizem liberais, mas existem tanto liberais que questionam a inclusão do anarcocapitalismo como uma vertente liberal, quanto anarcocapitalistas que dizem que não são liberais propriamente. Então, a gente poderia tratar o anarcocapitalismo como uma doutrina crítica do liberalismo? Poderia, sob esse ponto de vista, usando o termo na acepção que esses autores empregam. Mas, pragmaticamente, trabalham juntos. A gente vê no nosso movimento liberal brasileiro uma grande presença de anarcocapitalistas de expressão. O grande líder hoje na América Latina que inspira politicamente forças mais liberais é o presidente argentino, Javier Milei, que é um anarcocapitalista do ponto de vista teórico. Então, eles não chegam a ser, na prática, nossos oponentes. Na prática, eles hoje, e talvez, e seguramente por muito tempo, se não para sempre, estarão ao nosso lado. De maneira que uma força antiliberal, ativamente antiliberal, concretamente antiliberal, que tenha uma matriz individualista, não me ocorre, a não ser que você possa me trazer um exemplo aqui que nos elucide exatamente o que seria isso, mas não me ocorre. A gente tem, talvez, uma filosofia de um Max Stirner, por exemplo, que era um autor que era contra, ele defendia o egoísmo, a preocupação com o eu como um valor moral, um valor em si mesmo, mas ele era contra todo tipo de doutrina, ideologia, corrente de pensamento, então ele seria crítico ao liberalismo e seria, de certa maneira, individualista. É o que me ocorre aqui, mas os grandes inimigos do liberalismo, por definição, são aqueles que contestam o individualismo, porque a tradição liberal se distingue justamente pela sua louvação, pelo seu aplauso ao individualismo, ao indivíduo, o seu significado e o seu poder de agência sobre a própria vida. Então, os inimigos mesmo do liberalismo serão aqueles que negam isso. Você explicitou muito bem qual que é a definição em si de enquanto um liberal deveria ser, certo? Quais são as abordagens em si que determinam o que é liberdade para um liberal. Mas as outras teorias em si também abordam sobre a questão da liberdade, certo? Certo. Qual que seria a diferença da concepção de liberdade, até desses grupos coletivistas ou até do anarcapitalismo, que acaba podendo diferir assim da liberdade do liberalismo?
No caso do anarcocapitalismo, eles se baseiam numa ética, no caso do Roupa, chamada ética argumentativa, né, que coloca que você precisa partir do reconhecimento do direito de propriedade do próprio corpo para você poder argumentar, né? E eles se baseiam no princípio de não agressão. Então, para eles, qualquer imposição, no caso, mesmo que seja o imposto, que tradicionalmente os liberais defendem como sendo um instrumento necessário para a manutenção do dispositivo estatal, que cumpre essa função da ordem, da segurança e da justiça, a imposição dessa cobrança já seria uma violência, uma agressão a essa liberdade individual e, portanto, não poderia ser moralmente aceita. Os anarcocapitalistas, na raiz, se a gente for olhar para Rothbard, por exemplo, eles são justnaturalistas, ele defende o direito natural, é realmente uma questão moral, natural, que o direito natural do indivíduo está sendo agredido pela existência do Estado e pela sua sustentação através de impostos. Então, ele faz essa crítica. Mas, fora isso, ele está valorizando vida, liberdade e propriedade. Então, ele é um ramo que brota da mesma raiz, da mesma árvore que contempla a tradição liberal. Contra esse ramo, contra esse entendimento geral, nós temos os tradicionalistas, por exemplo, na obra de Perilo Gomes, vou citá-lo novamente, eu abordo criticamente a sua obra O Liberalismo, é justamente esse o título. No meu livro, que vai ser lançado em breve, que é uma crítica do antiliberalismo brasileiro, eu trabalhei essas questões lá, um prefácio da nossa querida amiga Marise Chons. A obra do Perilo Gomes, ele vai dizer que liberdade só se justifica se o homem estiver em harmonia com a divindade, com a fé verdadeira. Porque, fora isso, a liberdade é a perdição. Não há bem em você ser livre para se perder, para você se danar, cair na danação eterna. Da mesma forma como ele argumentou que a liberdade de expressão significa equiparar em direitos e respeitar igualmente a verdade e a mentira. De maneira que você só tem liberdade se você for da minha religião. Aí a sua liberdade está garantida, porque você está ajustado com a fé verdadeira. Se você está contrariando a divindade, você está contaminando o meio social com o pecado. Isso precisa ser cerceado, isso precisa ser contido. Alguns tradicionalistas até admitem que existam outras religiões, outras correntes de pensamento na sociedade, mas elas têm que ser praticadas em segredo dentro de casa. Você não pode ter templos públicos, você não pode ter a divulgação aberta das ideias dessas crenças que são anticatólicas, porque geralmente o tradicionalismo é católico, né? Ele se diz católico. A fé que ele está defendendo que seja imposta a todo mundo é a católica. No caso, sobretudo, do Brasil, que é um país de formação católica, os movimentos tradicionalistas se apresentarão em nome dessa fé. Não que a representem, não que essa opinião seja a opinião dos católicos em si, de maneira generalizada, mas eles geralmente vão ser católicos. Você vai ter, no marxismo, a ideia de que a liberdade ela é resultante da emancipação da classe. Nós vivemos, na história, uma constante sucessão de conflitos entre classes dominantes e classes dominadas, que vão configurando os diversos modos de produção, os diversos sistemas econômicos, em que, em todos eles, invariavelmente, uma classe, um estamento social se impõe a outra, domina e suga o labor, os esforços dessa outra classe. Você vai ter o senhor feudal e os servos, e você vai ter os capitalistas, os donos dos meios de produção, uma expressão tipicamente usada pelos marxistas, e você vai ter os proletários, que vão ser sufocados por eles, dominados por eles, entregando um excedente do valor do seu trabalho, a chamada mais-valia na terminologia marxista, que economicamente já está mais do que comprovado que é uma grande bobagem. Então, para os marxistas, essa sucessão de conflitos entre as classes, que vão configurando a alternância dos modos de produção, quando uma classe dominada subverte um sistema, um regime, e toma o lugar da dominante, ela se torna dominante de uma outra dominada, e assim sucessivamente. Enquanto houver esse conflito de classes, e que condena um setor da sociedade a uma posição subalterna, uma posição inferior, uma posição de ser dominado, né? Não existe liberdade de fato. A liberdade se dará na concepção marxista quando houver a cessação absoluta do conflito de classe, que é o objetivo que eles, teoricamente, almejariam com a ditadura do proletariado. O proletariado, que é a classe dominada no modo de produção capitalista, tomaria o poder, derrubaria os capitalistas, a burguesia, para usar uma outra palavra que é empregada com o mesmo sentido,
E depois de um regime autoritário transitório, a ditadura do proletariado, nós teríamos o comunismo, que seria a igualdade passível de ser atingida economicamente, socialmente, o fim das classes e, consequentemente, o fim dos seus conflitos, o fim dessa lógica de conflitos de classe que promove essa alternância sucessiva. Aí ter-se-ia a liberdade. Enquanto você tem um conflito de classes, na verdade, sempre haverá não um trabalhador oferecendo livremente, através de um contrato, um serviço a um patrão que vai empregá-lo, que, se ele quiser, ele pode mudar de patrão também, na maioria dos casos. Você tem, pelo menos como princípio daquela sociedade, esse direito de você não querer mais trabalhar para alguém e trabalhar para outra pessoa. Você não tem isso. Você tem uma classe maligna que domina a outra. Então, não tem liberdade. A liberdade é uma ilusão fabricada pela ideologia burguesa para alienar as pessoas e iludir a sociedade. A chamada superestrutura, que é usada para justificar ali a infraestrutura. Então, não tem liberdade. A liberdade só vem com a cessação do conflito. No fascismo, liberdade é o que o homem consegue quando ele realiza o seu propósito plenamente, como homem, como parte da sociedade. Ele faz isso naturalmente submetendo-se à engrenagem totalitária do grande líder. E pode ser, no caso da Itália, originalmente, onde o fascismo nasceu, o Duce, Benito Mussolini, pode ser, como no caso da Alemanha Nacional Socialista, o Führer, Hitler, mas ali você tem a ode ao totalitarismo em si mesmo. A ideia fascista é de que a sociedade, com o liberalismo, com a modernidade, ela perdeu alguma coisa de valioso, uma coesão valiosa, que só esse seu enfeixamento em torno da liderança central, de uma doutrina, de um partido forte. Hitler chega a citar que o exemplo dele é a religião organizada. Um dos exemplos dele seria a religião organizada por causa da questão dogmática. As pessoas têm que ter paixão por aquilo, por aquela instituição, e têm que seguir aquilo com fé, com fervor. Né? Você não pode ter divisões, partidos, tendências diversas internamente. O problema é que ele pega isso e leva para a política. E aí a fé, a religião dogmática de todo mundo vai ser o partido nazista. E que ninguém pode discordar, ninguém pode ter uma outra preferência, uma outra opção, tanto de qualquer que seja o departamento da vida que for escolher, vai ter uma influência da doutrina do partido. E isso, para eles, é liberdade, porque assim como para o tradicionalista você só pode falar em uma coisa boa, uma liberdade digna, quando ela se realiza em adequação à verdade, para eles você só pode falar em uma liberdade bem exercida quando o homem consegue se alinhar ao propósito. O propósito será definido pelo poder central. E só para a gente colocar assim, alinhando cada ponto, o tradicionalismo em si, ele poderia dizer que já tinha alcançado a sua plenitude em si, ter alcançado o que era ideal para eles enquanto tradicionalistas e foi se perdendo, só para começar por ali, pelos tradicionalistas. Eles já tinham essa visão ou não ocorreu nunca ainda na história um tradicionalismo de fato? E até porque também o tradicionalismo acaba alterando conforme as culturas mudam, né? Você mencionou o tradicionalismo brasileiro, mas um tradicionalismo, por exemplo, árabe é a questão mais a sua religião muçulmana, enquanto ali ser a única verdadeira, certo? É que a gente costuma usar essas categorias numa discussão da política ocidental, né? O eixo ocidental, dentro do espectro das democracias ocidentais, as tentativas de implantação de democracias liberais no Ocidente e como as ideologias se comportam aí dentro. A gente não costuma estar olhando para o Extremo Oriente, para o mundo árabe, né? Embora ali também as ideologias ocidentais tenham penetrado. Se você for olhar para os partidos árabes, tem uma grande influência do socialismo ali também, né? Da própria tradição socialista. Principalmente no norte da África ali. Mas normalmente a gente está olhando para um fenômeno ocidental, um fenômeno, portanto, num horizonte cristão, da cristandade, né? A gente não está levando em consideração o fundamentalismo islâmico quando a gente fala disso, né? Nesse sentido, esses grupos que a gente chama de tradicionalistas, é bom também deixar claro que é uma palavra polissêmica. Tradicionalismo pode ser simplesmente a valorização da tradição. E aí um pensamento conservador, que até tem um recorte liberal, como o pensamento de um Edmund Burke, por exemplo, ele valoriza a tradição, mas ele não é antiliberal. Ele valoriza que o exercício social, o exercício da atividade social, se dê atenção
a um diálogo entre o passado, o presente e o futuro. Que não se pense que se pode desenhar uma sociedade completamente nova e implantá-la magicamente através de engenharia social sem gerar prejuízos bastante perniciosos. É uma preocupação, uma disposição conservadora que tem lugar dentro de algumas vertentes do liberalismo. Não é necessariamente hostil à tradição liberal, né? Então, a gente pode usar a palavra tradicionalismo em referência apenas a isso, a você valorizar a tradição. Como diria Mordecai Kaplan, a tradição tem um voto, ela não tem veto. Quer dizer que a gente respeita a tradição, a gente dialoga com ela, mas ela não pode ser confundida com imobilismo. A tradição não é uma ode a fósseis, ela não é a defesa da fossilização. Então, dentro dessa tradição de um conservadorismo britânico que valoriza a ideia de tradição, vejam que eu já usei a palavra tradição várias vezes aqui, tradição liberal, né, tradição socialista. Então, em tudo a gente tem um peso do diálogo entre um passado, um presente e um futuro. Em tudo existe uma sucessão histórica. O liberalismo é uma tradição, que ele é uma ideia, mas ele não é apenas uma ideia, ele tem uma história, ele tem um passado, ele tem personagens nos quais ele se encarna que fizeram com que ele fosse o que ele é. Então, não se trata aqui de demonizar a tradição, de rejeitar a tradição, né? E muito menos, pelo amor de Deus, enfatizo, de condenar a religião de quem quer que seja. Porque uma coisa são esses grupos tradicionalistas politicamente antiliberais, que é o que vai nos interessar, como é que eles querem que a sociedade esteja organizada, que a diversidade de opiniões se expresse ou não. Uma coisa são eles, outra coisa é a religião, é você seguir a sua fé. Tem que deixar bem claro isso, né? Porque, como eu já disse, muitos liberais foram e são religiosos. Então, tradicionalismo pode ser só isso, pode ser só a valorização da tradição. Também se usa a palavra tradicionalismo em inglês com referência ao conservadorismo de um Russell Kirk, por exemplo, né, que era também um discípulo de Edmund Burke. A vertente kirkiana do conservadorismo americano, dos Estados Unidos, ela costuma ser também designada como tradicionalismo. Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de João Pedro Galvão de Souza, Perilo Gomes, Donoso Cortes, esse pessoal Debono, né, Demestre, esse pessoal ultramontano, reacionário, e aí eu pego a pergunta que você fez, no sentido de que eles desejam restaurar um passado já perdido, ou seja, não é um esforço por você fazer um diálogo entre o passado, o presente e o futuro. Não, é você apagar o presente e fazer com que o futuro seja o passado. Essa é a ideia dessas pessoas. É a pretensão deles. Um passado que existe na cabeça deles. Um mundo medieval, geralmente o imaginário deles se volta ao universo medieval, né? Um mundo medieval onde havia unidade cristã e tudo era maravilhoso, né? E aí eles muitas vezes se voltam a modelos econômicos como das corporações de ofício, em vez do capitalismo liberal. Eu queria ver como é que eles iam sustentar, colocar comida na mesa da população mundial de hoje com um sistema desse, né? Então, quer dizer, não há nenhuma atenção às transformações históricas que Burke diria que é preciso você estar atento a elas, é preciso, às vezes, mudar para conservar, para você manter aquela comunidade social e política, algumas reformas precisam ser feitas, imperativos do processo do tempo se impõem, se estabelecem, você precisa aceitar a necessidade desse diálogo. Então, o que a gente chama de tradicionalismo no sentido político, uma terminologia que a gente vai ver ser empregada, por exemplo, pelo professor Ubiratã Borges de Macedo, é essa disposição política por negar essas reformas, essas transformações, rechaçar em toto a modernidade liberal e querer o retorno a um passado que muitas vezes é tão somente uma idealização, quer dizer, não foi como eles o descrevem. E a gente vê também, muitas vezes, esse tradicionalismo na prática, os tradicionalistas se acercarem dos fascistas, dos ditadores militares, né? A gente vê muito isso. Eu posso usar um exemplo aqui do Gustavo Corsão. Gustavo Corsão, exemplo brasileiro, né? Gustavo Corsão era ligado ao UDN. A UDN era o partido que reunia as forças mais liberais da República pós-ditadura de Getúlio Vargas, em meados do século XX. Gustavo Corsão era ligado ao UDN, tem trabalhos maravilhosos, Nacionalismo e Patriotismo, por exemplo, do Gustavo Corsão, recomendo ler a obra dele sobre esse tema. Influenciou Carlos Lacerda, o grande líder da UDN, sobre quem também escrevi um livro e volta e meia alguns artigos e trabalhos sobre ele. Influenciou Lacerda a se tornar católico e partir para a UDN.
Então, Gustavo Corsão teve essa presença junto aos liberais brasileiros, mas ele foi se tornando cada vez mais tradicionalista, cada vez mais crítico do liberalismo, e, no fim das contas, ele estava defendendo a ditadura militar, o AI-5. Os militares foram muito moderados, tinham que ter sido mais radicais. Ou seja, o liberalismo não está com nada, ele já partiu para esse lado. É a esse tipo de pensamento que tem consequências claramente contra o Estado de Direito, contra o constitucionalismo, contra a autoridade das regras em vez da regra das autoridades, contra o direito de você ter as suas preferências na esfera privada, inclusive em matéria religiosa. É a esse grupo que defende isso que nós estamos nos referindo quando nós falamos em tradicionalistas. E, nesse sentido, sim, eles imaginam que já existiu no passado uma sociedade que seria o ideal deles e que eles querem restaurar, só que, na verdade, eles têm uma visão idealizada da história. Já pensou em investir nossas ideias? Estamos com camisetas e canecas exclusivas com a qualidade garantida da Viés. Aproveite e compre na viesbr.com. Isso quanto aos socialistas, por exemplo. Os socialistas, eles falam que ainda não foi alcançada de fato a liberdade, como você mesmo disse, que é quando chega ao alcance o comunismo. Mas, da mesma maneira que eles falam que um comunismo nunca foi empregado de fato, até porque eles negam até muitas vezes o próprio stalinismo e como que foi a União Soviética, como o próprio possibilidade de um socialismo mais próximo do ideal que conseguiram alcançar, o liberalismo ele também nunca alcançou sua forma plena, certo? As várias sociedades que foram influenciadas pelo liberalismo recepcionaram o liberalismo de maneiras diversas. Você tem uma sociedade, por exemplo, que será monárquica também, outra que será republicana, no entanto, ambas podem ser liberais. Você vai ter uma sociedade que vai ser presidencialista, como a dos Estados Unidos, que foi idealizada por grandes figuras influenciadas pela ideia liberal, os chamados Founding Fathers, como você vai ter um liberalismo parlamentarista. O liberalismo contempla, como ele não é uma ideologia no sentido... Eu não gosto muito desse negócio de negar que as coisas sejam ideologia, porque todo mundo faz isso, né? O marxista diz que os outros são ideólogos, eu não sou, né? E os conservadores dizem os outros são ideólogos, eu não sou. Tudo é ideologia, menos o que eu penso. Eu acho que a palavra ideologia ela tem até, na origem francesa, um apelo mais ativista, mais pró-engenharia social. Então, nessa acepção, eu entendo a condenação ao termo, mas ela pode ser usada também de maneira neutra. É um conjunto de ideias que tem aplicação político-prática na modernidade. Como é que a sociedade tem que estar organizada? Eu tenho uma interpretação, uma posição a respeito disso, eu tenho uma ideologia política. Não vejo problema em dizer, nesse sentido, que o liberalismo seria uma ideologia. Mas ele não é um conjunto abstrato de ideias que uma pessoa escreveu num caderno e resolveu que aquilo era bom e que deveria ser implantado. O liberalismo não é isso. Ele é resultado de um processo histórico. Mesmo as obras que fundamentam a tradição liberal, elas são concretamente resultantes de observações de desenvolvimentos institucionais e políticos que as precederam. Então, não existe isso primeiro, de uma ruptura brutal com o passado, com o desenvolvimento que antecede a emergência das ideias liberais, e um afastamento da teoria em relação à realidade. O liberalismo se baseia em observações. Adam Smith, ele está fazendo ciência econômica, quando ele escreve A Riqueza das Nações, ele está vendo o que é que dá resultado, como é que as nações realmente ganham riqueza, acumulam riqueza, que a divisão do trabalho traz um benefício. Ele constrói-se um núcleo de ideias a partir de observações, que evidentemente vão estar sujeitas a diversidades, a alterações, a transformações. O liberalismo não é um dogma, esse negócio do liberalismo ideal, o liberalismo perfeito. As questões que os liberais estão enfrentando no século XX, por exemplo, são diferentes das questões que eles estão enfrentando no XIX, porque também a sociedade passa por outras transformações que não são necessariamente as transformações da teoria política, mas transformações culturais, tecnológicas. O mundo muda e o liberalismo se adapta a essas mudanças, assim como ele se adapta também às diversidades locais. E ele se tornou, na modernidade, com toda a humildade de reconhecer que não está oferecendo uma solução absoluta, uma solução perfeita, solução final, quem prometeu foram os nazistas, né? O liberalismo não promete esse negócio de solução final, a utopia,
a realização da história, né? Não tem isso. Não. O liberalismo está tentando fazer com que a gente consiga viver junto sem se matar. Essa é a preocupação do liberalismo. Não esperem milagres do liberalismo. Junto sem se matar e fazendo riqueza. Esse é o objetivo do liberalismo. Ele não quer criar um novo homem, ele não quer operar uma transformação milagrosa, miraculosa. Ele quer isso, esse é o objetivo da convivência, né? Então, o liberalismo, nesse sentido, ele informou a construção do que a gente chama de democracia liberal, que é um ideal, é um regime ideal que tenta casar a preocupação liberal individualista por excelência com a preocupação democrática em que, na medida em que admitimos que é preciso existir um Estado, que esse Estado seja ocupado por pessoas que espelhem a vontade, representem a vontade da sociedade legitimamente expressada através do voto, né? A democracia liberal é uma tentativa de casar essas duas preocupações e, com isso, ela tenta ser uma regra do jogo que, ao mesmo tempo que os liberais são um partido, os liberais são um movimento político, eles são uma força que tenta atuar na sociedade para perseguir os seus objetivos, eles também são a gênese da regra do jogo em vigência, que se tenta colocar em vigência, tão próximo quanto possível da sua descrição ideal, das democracias liberais, como o nome diz, liberais. Que vai informá-las doutrinariamente é o liberalismo. A democracia liberal não foi estabelecida pelos socialistas, pelos fascistas, pelos tradicionalistas, ela vem dos liberais. Ela é uma construção teórica que vem do liberalismo. O que a gente tenta fazer quando a maioria dos liberais, principiologicamente ou pragmaticamente, não importa, porque há liberais que defendem alternativas à democracia liberal, mas principiologicamente ou pragmaticamente, quando a gente defende a democracia liberal, é porque foi o único arranjo que a gente encontrou para tentar nos dar mais chances de nós termos respeitado essa vontade que nós temos de viver a nossa vida, sem nós nos matarmos. É um arranjo que nos dá mais chances de fazer isso. Mas a gente entende que esse arranjo não é perfeito, sobretudo porque as maiorias que participam do processo de escolha democrática, elas oferecem riscos, elas causam um tensionamento com as minorias e, consequentemente, com os indivíduos, aqueles que defendem as posições, os estilos de vida, as correntes minoritárias. E o liberalismo está preocupado em garantir que essas minorias continuem existindo, que elas continuem prevalecendo. Então, o que o liberalismo deduz disso, como diria o professor Guilherme? Que se esse é o melhor arranjo que a gente conseguiu arrumar, que os outros são muito piores, porque os outros, eles à força imporiam a vontade de alguém, na prática é isso, seja a vontade de coletivização, de socialismo, seja uma vontade religiosa, seja uma vontade militarista, né, de mão de ferro, o que eles querem é impor alguma coisa a todo mundo vai ter que aceitar aquilo ali. O liberalismo não, ele quer impor, sim, regras que permitam que as pessoas escolham os seus caminhos, acreditando que disso livremente, do entrechoque criativo desses caminhos e dessas ideias, podem sair sínteses construtivas, que edificam, que enriquecem, tanto do ponto de vista simbólico quanto do ponto de vista material. E aí o liberalismo tem a seu favor o fato de que ele tem resultados materiais que estão aí às escâncaras. Nos últimos 2 séculos houve um desenvolvimento econômico que a humanidade jamais conheceu antes que as ideias liberais fossem implantadas. E aí você me diz, mas não é plenamente implantado, não é todo. Ok, mas foi implantado e o resultado está aí, né? Mas os liberais reconhecem que existem tensionamentos, que existem desafios que a democracia liberal traz. Qual é a solução para isso? Solução final não tem. Solução perfeita não tem. Mas, enquanto força política, os liberais trabalharão para que essas decisões que são tomadas no Estado sejam do menor número possível. O maior número possível de decisões sejam feitas pelo próprio indivíduo, pela sociedade, com o seu poder de agência. Os liberais trabalharão para isso. Você não vai ter realmente uma sociedade que foi baseada literalmente na obra de Mises. O pessoal leu Mises, criou um país e o país é baseado na obra do Mises. Não existe isso. Se você está procurando alguma coisa assim, você não entendeu o que é o liberalismo. Você não entendeu que o liberalismo é o resultado de um labor e de um processo espontâneo de desenvolvimento que tem os seus acidentes e tem também as suas pluralidades, né? e que sofre alternâncias, modificações, alterações, mediante o desenrolar do processo histórico e a diversidade das culturas, inevitavelmente. Você não entendeu bem se você
exige do liberalismo uma coisa que ele nunca prometeu entregar. Se você for ler Locke, se você for ler Adam Smith, ninguém prometeu um paraíso na Terra. Não é essa a ideia. Sim. É uma visão muito idealizada, que as pessoas não conseguem pegar da literatura em si e colocar e adequar ao meio prático, certo? Porque não é como se fosse uma ciência exata que simplesmente você aplica porque sabe que dá aquele resultado, certo? Tem as suas variações, tem suas dificuldades, até porque a gente está lidando com uma sociedade, está lidando com seres humanos, e seres humanos possuem suas individualidades e, por fim, vão ter ali suas diferenças que, volta e meia, entram em discussões, certo? Não, e existe uma história diferente, como eu falei. Você não pode achar que a sociedade brasileira ela é igual à sociedade norte-americana e que os receituários que funcionam numa serão plenamente implementados na outra. A nossa formação é diferente. A sociedade norte-americana ela é um resultado de uma concertação de estados autônomos que se desenvolveram bem, transplantando-se ali a cultura associativa do povo britânico para o território das 13 colônias inglesas, enquanto havia iniciativas locais também, a gente não pode também ser reducionista nesse aspecto, mas o grosso da formação brasileira foi capitaneado pela estrutura do Estado português e pelos grandes engenhos patriarcais que promoveram uma população bastante decantada, num território bastante rural. Não se criou a pujança dos estados para depois os estados se juntarem e fazerem um poder central. Não, a ordem não foi essa, o encaminhamento não foi esse. Isso deixa na cultura política do país um legado. Não dá para você ignorar quando você vai propor políticas públicas. Você tem que entender isso quando você for pensar o que você vai implementar no país. Não é uma coisa que você vai pegar um modelo do exterior e vai querer que ele seja exatamente da mesma forma implementado aqui. Isso nos enseja que nós façamos algumas adaptações. A tradição brasileira no século XIX, principalmente dentro do Partido Conservador, de um Visconde de Uruguai, por exemplo, no seu ensaio sobre o direito administrativo, o Partido Conservador brasileiro, na verdade, era uma facção dos liberais moderados da regência, o período entre o reinado de Dom Pedro I e o reinado de Dom Pedro II, como a gente aprende na escola. Havia ali naquele período um grupo de liberais, que chamavam-se liberais moderados. Esse grupo venceu a Batalha da Regência e esse grupo se divide nos partidos do Império. Então, o Visconde de Uruguai, que é o grande líder e teórico do Partido Conservador, ele diz, eu sou um liberal. As referências dele são liberais, Guizot, Tocqueville, tudo isso está lá sendo citado. Os Founding Fathers estão sendo citados no ensaio sobre o direito administrativo. Só que ele vai dizer, eu pego as ideias desses autores, mas o meu trabalho precisa promover adaptações à realidade brasileira, porque a nossa realidade não é igual. E continua não sendo igual, continuamos sendo povos diversos. Então, existem adaptações que nós precisamos fazer. Agora, nem tudo, porque a lei econômica é a mesma, a escassez é a mesma, o princípio da escassez é o mesmo em qualquer lugar. A motivação do lucro é a mesma para todos os seres humanos. Todo mundo precisa se manter e busca um retorno. Então, existem leis e regras que são universais. O que o liberalismo precisa fazer, o que os liberais precisam fazer, é maduramente um diálogo entre essas questões universais e as questões locais. Você trouxe bastante sobre os pontos em si de movimentos que já são antiliberais assim na sua própria existência, na sua própria questão em si filosófica que acaba ali tendo esse confronto. Mas e quanto aos liberais? Se existem liberais das quais defendem as ideias, acreditam nas ideias e ainda assim se acometem de comportamentos, de pensamentos, de falas antiliberais? Bem, primeiro que muitas vezes na nossa história, meu foco é sempre o Brasil. Eu olho para o mundo, claro, mas a minha menina dos olhos é o Brasil. Eu estou de olho sempre mais detidamente no Brasil. Se a gente olhar para a nossa história, especificamente a brasileira, a gente vai ver que, muitas vezes, os liberais acabaram se juntando com forças claramente antiliberais por razões pragmáticas para enfrentar o antiliberalismo da esquerda. Achou-se que, isso sobretudo se a gente está falando de um período de prevalência da Guerra Fria, né, em que você tem um mundo que aparentemente ele está dividido em dois, o capitalismo, o Ocidente e o comunismo no Oriente, e vale tudo na cabeça de muita gente para você combater os comunistas.
Então, isso fez com que realmente houvesse articulações de liberais e antiliberais. Eu vou ficar só com o exemplo mais famoso, 64, né? O advento do regime militar. No movimento de apoio à deposição de João Goulart, que vai desembocar na constituição do regime militar, encontram-se ali liberais da UDN, principalmente, encontram-se ali os PCDistas, pessoal do PSD, egressos do sistema varguista, que antigamente cooperavam com o PTB do João Goulart, mas acharam que se esquerdizou demais, já não interessava mais a eles. Estava rachada a aliança PTB-PSD. Um dos fatores que levam ao golpe de 64, aliás, é a rachadura PCDistas e PTBistas. Você tem integralistas, que é uma vertente reacionária, antiliberal, de inspiração fascistoide que existiu no Brasil na época, tradicionalistas antiliberais, militaristas que tinham vocação para a ditadura militar, que achavam que o Brasil precisava de uma revolução branca militar para purgar a corrupção e a ineficiência dos civis, um discurso de cacoete positivista, tecnocrático, que tem também uma herança longeva na tradição política brasileira, desde o final do Império. Todo esse pessoal estava junto para derrubar o João Goulart por receio, quer de uma espécie de Estado Novo esquerdizado, quer do comunismo propriamente dito chegar ao poder, porque o João Goulart apoiava comunistas em posto-chave. O que aconteceu depois? O João Goulart perdeu, ele foi deposto, implantou-se ali o regime, os liberais foram destruídos, foram desarticulados. Isso não deu certo para a gente, não funcionou para a gente. E não condeno as pessoas terem feito isso. Talvez eu tivesse feito a mesma coisa, porque o cenário era muito diferente. É conturbado. Então, assim, o contexto, às vezes, pode ter forçado a fazer essa escolha. Como nós fizemos uma escolha, a minha geração liberal fez uma escolha em 2018, apoiando o presidente Bolsonaro, que não tem nada de liberal na sua vida pública, a sua trajetória pública não tem nada de liberalismo. Ele era um líder sindical dos militares, com ideias profundamente autoritárias, ele adorava os ditadores militares, inclusive militares que não gostavam dele, né? E nós apoiamos. Por quê? Porque a gente precisava derrotar o PT. Então, fez-se ali uma articulação de forças com diversos setores ali naquela coalizão. A revelia do próprio presidente, que não tinha uma formação liberal, ele deixou liberais atuarem no Ministério da Economia, com Paulo Guedes, a gente sabe disso. Mas a revelia disso, no subterrâneo, a gente tem franjas do bolsonarismo, da direita, que chegou ao poder em 2018, que claramente estavam fazendo discursos antiliberais, contra o liberalismo. E até depois eles fazendo troça dos liberais, aos liberais. Não foram vocês entraram de gaiato, mas não foram vocês, não foi o liberalismo que ganhou essa eleição. Eu vi isso sendo dito, né? Então a gente fez isso também. A gente fez aliança com gente que não está nem aí para o que a gente defende. Que, se pudesse, falam em liberdade de expressão, mas gostariam de um AI-5. Gostariam de um AI-5. Né? Falam em liberdade de expressão contra o autoritarismo judiciário, mas gostariam de um AI-5. Então, nós fizemos uma escolha que nos pareceu necessária no contexto. Mas por que a gente faz isso o tempo todo na história brasileira e depois a gente sai com perdão da expressão vulgar, a gente sai com o rabo entre as pernas, né? Por que a gente faz isso o tempo todo? Porque a gente não conseguiu consolidar uma presença orgânica, partidária e lideranças liberais consistentes que possam tomar a dianteira, que possam estar à frente. A gente não conseguiu construir isso na nossa tessitura social e política. Então, a gente acaba indo na rabeira de políticos, geralmente forças de tom mais populista. A UDN fez isso com o Jânio Quadros, em 1960, apoiou Jânio Quadros. A gente acaba fazendo isso. E as paixões políticas envolvidas nesses processos, elas, às vezes, contaminam os liberais de maneiras quase que irremediáveis. Isso de um ponto de vista individual. Você vê liberais destruindo as próprias biografias pela maneira como eles emergiram nessas paixões políticas. Na nossa contemporaneidade, no passado a gente tem exemplos, no regime militar,
de liberais que foram muito além do apoio à deposição do João Goulart ou aos primeiros anos, e liberais que acabaram apoiando o AI-5, por exemplo, depois o AI-2, né? E depois se arrependeram do que fizeram, ou não se arrependeram, mas a Inês já era morta. Mas a gente teve figuras que estão alinhadas com a ideia liberal do Estado de Direito, da desburocratização, da economia de mercado, que apoiaram medidas autoritárias no regime militar. Isso é fato. Isso é fato. E que deixou para nós um problema de reputação complicado para nós resolvermos, num período em que, depois da desgraceira dos regimes dos governos militares, da hiperinflação, da falência do modelo deles, a esquerda nadou de braçada. O populismo, o nacional-desenvolvimentismo, o dirigismo, nadaram de braçada, porque posaram como heróis da liberdade. Eles, heróis da liberdade. E nós posamos como vilões. Isso teve, sim, em parte se deveu ao fato de que alguns liberais tomaram atitudes no período militar que comprometeram a nossa reputação, por melhor que fosse a intenção deles. Isso aconteceu. E hoje, contemporaneamente, nós vemos, de um lado, diante do fenômeno bolsonarista, e junto desse fenômeno, a ascensão, sim, de algumas franjas antiliberais reacionárias, que, sim, existem no nosso meio. E muitas vezes a gente dá palco até em evento liberal para esse pessoal se expressar, que eu acho um absurdo, a menos que houvesse um debate. Vamos confrontar a visão deles ali. Que debate não é o que eles querem, porque eles não querem debate, eles querem que a liberdade acabe. Então, debate, na verdade, é uma ação, por definição, antitética aos princípios dessas pessoas. Mas muitos liberais acabam dando palanque para reacionário, para antiliberal tradicionalista. Não é? A esquerda eu ainda não sei, mas deve ter também. A gente dá palanque para esse pessoal. Então, a gente, diante desse fenômeno político contemporâneo, da ascensão da nova direita, do bolsonarismo, etc. e tal, a gente viu dois fenômenos muito desagradáveis no movimento liberal, no ecossistema liberal. De um lado, aqueles que viraram basbaques e plateia de político populista e baba-ovo. A caça de like, a caça de aplausos para si próprios, eles passaram a aplaudir tudo o que dizia que era de direita. Esse pessoal, se bobear, se o Enéas Carneiro estivesse vivo hoje, se candidatando, dizendo que era um patriota conservador de direita, esse pessoal ia defender a eleição do Enéas, mesmo dizendo que são liberais. Por que não? Porque nesse momento nós temos que nos unir com a direita toda para... Iam apoiar o Enéas. Se o Enéas tivesse sido eleito nos anos 90, não ia ter plano real, pessoal. Não ia ter plano real. Não foi melhor a gente ter um governo social-democrata nesse aspecto? Então, só porque o sujeito, mesmo que a pauta dele seja totalmente antiliberal, estatizante, nacionalista, mas ele diz que ele é de direita, patriota, bons costumes, etc. e tal, os liberais vão arrastando a asinha para esse cara com a maior facilidade? Não era o caso agora. O Bolsonaro realmente, se você vê o discurso de posse dele, né, a apresentação quando ele ganhou a eleição, discurso liberal, federalismo, descentralização. Ele deu espaço para o Paulo Guedes. Os liberais que entraram no governo fizeram coisas positivas ali, a gente reconhecer, deram a cara a bater, tentaram fazer o que puderam, embora continuassem tendo que ir a reboque de alguém que não tinha formação liberal, mas deram a cara a tapa e fizeram coisas ali. Poderia ter sido feito mais se, às vezes, você soubesse calar a boca, né? Você não soube calar a boca, mas muitos liberais viraram realmente basbaques, aplaudindo tudo, não sabiam criticar, não sabiam pressionar quando era necessário. Não é fazer o jogo da esquerda, não, o jogo destrutivo dos adversários da esquerda, não. Mas você tem que exercer a crítica e marcar posição em prol do liberalismo. Senão você está lutando pelo quê? Então, de um lado tem isso, tem um pessoal que realmente virou prostituto de político, e de outro lado tem um pessoal que, por nojinho também da direita, do conservadorismo, dos reacionários, dos golpistas do 8 de janeiro, que é a maior mentira, que não foi golpe de Estado nenhum aquilo ali, um golpe de Estado que não tinha a menor capacidade de se perpetrar, né? Por isso, essas pessoas elas resolveram paparicar o outro lado, a esquerda. Aí dizer que é preciso haver uma ação
emergencial especial para pacificar a sociedade, eliminar o fascismo. Os verdadeiros liberais, na verdade, são os liberais que seguem o John Rawls. A gente precisa de um pouco mais de candura no nosso liberalismo. Chicaguistas e austríacos são forças do mal. Então entrou também essa turma. Foram por esse lado, porque ficaram com nojinho do que as circunstâncias nos impuseram. Por que razão as pessoas não conseguem se manter fiéis ao que elas defendiam em 2014? É isso que eu não consigo entender, e é isso que eu acho que é o apelo que a gente tem que fazer enquanto liberais, que nós temos uma formação liberal consistente para que as pessoas estejam afeiçoadas ao programa liberal, à proposta liberal, nos seus valores fundamentais, e que isso seja a nossa bandeira, e não Beltrano, Cicrano, ou o ódio a Beltrano, Fulano e Cicrano. O nosso objetivo é que os valores liberais sejam triunfantes. Não é que Fulano vença ou perca a eleição. Perfeito. Que aula! Lucas, muito obrigado por estar aqui, aos ferrinhos também que estão ouvindo a gente. Foi um episódio magnífico, completo e também sua eloquência na hora de falar sobre a relação, então, tanto do antiliberalismo quanto do liberalismo, não há palavras. Então, muito obrigado por ter aceitado o convite, por estar aqui conosco. E, bem, aos ferrenhos, até um próximo episódio. Até mais, tchau, tchau. As opiniões do convidado não representam a posição do Damas de Ferro enquanto instituição.